Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. Neste programa a gente continua fazendo análise sobre cenários, sobre pesquisa. Em breve vem uma sequência aí de entrevistas com candidatos de toda a região. Mas no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o cientista político George Coutinho, a quem desde já eu agradeço pela participação. Arnaldo, queria agradecer a você pelo convite. É um prazer estar aqui na Manchete RJ. George, vamos começar falando de casos concretos. Vamos falar sobre Campos logo. Vamos direto aqui para o assunto local. Campos tem algumas pesquisas divulgadas, 3 pesquisas já divulgadas no cenário político, mostra ali uma tendência de reeleição do prefeito Vladimir no primeiro turno, né? A campanha eleitoral, pelo menos no rádio e na TV, acabou de começar. Dá tempo de vir a voto, que é o que os outros candidatos precisam tirar de Vladimir para que tenha um segundo turno, ou a campanha é muito curta e, na sua opinião, a tendência é seguir o que se mostra até agora? Olha, Arnaldo, essa sempre é a pergunta de $1 milhão, né? Que envolve previsões de futuro, né? E eleição, como eu costumo dizer, é mais ou menos como a vida. Ela tem uma série de indeterminações, né? Você pode ter feito vários planos na sua vida que jamais se concretizaram e outros que aconteceram que você nem imaginava que poderiam ocorrer. As eleições são mais ou menos por aí. Mas, nesse momento, o que a gente faz? A gente faz o acompanhamento das tendências, né? E tendência não é o fato. O fato é a eleição no dia 6 de outubro. A tendência tem indicado, dentre as pesquisas registradas e divulgadas, né, que o incumbente, ou seja, o prefeito Vladimir Garotin, ele tem uma dianteira de intenções de voto com relação aos seus concorrentes, o que é uma boa possibilidade, indica uma boa possibilidade de vitória, como eu sempre digo, a preço de hoje, né? Quer dizer, nós estamos aí mais ou menos 30 dias do pleito concretamente, e daqui até lá uma série de coisas podem acontecer, inclusive nada, né? Inclusive, você fez uma análise parecida assim, na Folha recentemente, né? E você falava do tiro de prata, né? Algo que pode acontecer. E no mesmo dia teve até uma confusão no carro do prefeito com 2 vereadores que o apoiam. Isso pode repercutir de alguma forma. Qualquer fato novo pode repercutir dentro de uma campanha, né, Jorge? Porque que é uma campanha, uma disputa de voto no campo majoritário, né? Que é a eleição para prefeito, né? Um eleitor, um voto. O que está se discutindo, o que está se disputando, né, o que inclui o prefeito e os seus concorrentes, é a preferência desse eleitor. Então, em tese, em termos abstratos, né, o eleitor ele pode mudar de preferência, ele pode mudar de intenção, né? Aí entram os fatos, né? Ou seja, é preciso, por exemplo, nas atuais circunstâncias, né, eventualmente, para mudar o curso daquilo que nós estamos vendo em termos de pesquisas e etc., fatos que demovam o eleitor, que façam que ele mude de ideia e diga assim, olha, digamos que o nome de Vladimir precisaria ficar radioativo, ou seja, tóxico, para que esse eleitor mudasse da intenção de votar nele e optasse por seus concorrentes. Aí podem ser diferentes tipos de fato, mas agora, até o presente momento, teria que ser uma grande novidade, né? Um fato realmente imprevisível e que ainda ocorra sem que o prefeito tenha capacidade de reação, né? Porque também fatos negativos podem ocorrer e, eventualmente, o candidato ele pode encontrar ou explicações, ou argumentos, ou até mesmo usar aquele fato que, no primeiro momento, era negativo à imagem dele e reverter. Dizer, olha, não, peraí, realmente parece que ele foi garfado ali, por exemplo, né? Agora, o Manchete publicou hoje um artigo da jornalista Jane Nunes, na qual ela levanta algumas possibilidades em relação à pesquisa.
em resumo, grosso modo, ela coloca que as pesquisas espontâneas, tendo um número de indecisos muito alto, meio que desqualificaria, não seria essa a palavra, mas descredibilizaria, sim, os números da estimulada, porque muita gente não tem ainda o seu eleitor. Qual é a sua leitura? Essa é uma discussão, eu acho, inclusive, importante que nós façamos, porque, inclusive, nos últimos anos, as pesquisas eleitorais foram alvo de críticas diversas, Sim. inclusive por grupos extremistas da política, né? Então, quer dizer, até mesmo isso foi tão sério que motivou parte dos colegas que trabalham com pesquisa eleitoral a fundarem uma associação brasileira de pesquisas eleitorais, de pesquisadores na área eleitoral, para justamente organizar o campo de profissionais para poder a gente discutir e apontar, né, que as pesquisas elas são tão ciência quanto qualquer outra, né? Mas, porém, evidentemente, com as calibragens, né, estatísticas, probabilísticas, que são aí decorrentes. Agora, sobre o questionamento em especial da Jane, que é uma pessoa que eu respeito bastante, eu acho que cabe fazer alguns apontamentos, né? Primeiramente, são duas formas diferentes de medir um mesmo fenômeno. O que está querendo se medir aí? Está querendo se medir a intenção de voto para prefeito e daí tentar hierarquizar uma ordem de preferências. O primeiro mais preferido é fulano, o segundo ciclano, o terceiro beltrano e assim por diante, né? E os parâmetros que você informa o eleitor são diferentes. Em um, você trabalha com a memória do eleitor, aí nós estamos falando da chamada pesquisa espontânea, ou seja, você já tem um nome? Diz aí qual é o seu nome para a Prefeitura de Campos em 2024, por exemplo. Esse é um tipo de abordagem, mais ou menos, do que seria uma pesquisa espontânea. A estimulada é apresentada um círculo com os nomes dos candidatos postos, que estão concorrendo à Prefeitura, e daí ele diz, minha preferência é esta, em detrimento, evidentemente, de todas as outras. Não há ordem de preferência nesse tipo de pesquisa, né? Então, está se medindo duas maneiras diferentes de se medir preferência do eleitorado e intenção de voto. Agora, qual que é a mais interessante? Qual que é a mais precisa? Em tese, as duas. Porque uma está trabalhando já com o eleitor estimulado a tomar uma decisão, com uma listagem dos candidatos que estão postos, e a outra trabalha com a memória dele, né? O que diferencia é que, no caso da espontânea, inclusive, tendo uma conversa de bastidor que nós estávamos tendo aqui, para tentar entender o problema, né? Na pesquisa espontânea, você está trabalhando muito mais como se aquele cara que ele decorou a lição, ele toca de ouvido, ele não precisa ler a partitura, né? Ou seja, ele tem uma identificação muito sólida com um determinado nome, ou sólida o suficiente para que ele lembre sem ser estimulado, então ele dispara sem precisar ser orientado a olhar os nomes, né? Isso implica que, na pesquisa estimulada, o que você está apresentando ali, olha, existe um nome aqui que parece que ele tem maior memória popular, ele está mais presente na memória do povo, por exemplo. Isso está se discutindo. Agora, quando você trabalha na estimulada, você está, como falei, apresentando como se fosse um cardápio e dizendo, olha, qual que você prefere aqui? Né? São duas maneiras diferentes e nós podemos dizer, talvez, que a estimulada ela talvez esteja mais próxima do que seria o fenômeno concreto do voto mais adiante. Porque esse eleitor ele vai para a urna no dia 6 de outubro já saturado de informações sobre os candidatos. Ele já viu adesivo, ele já viu banner, ele já viu rede social, ele já viu imagem, ele já viu tudo daquilo, né? Ele está precisando usar a memória dele para poder tomar uma decisão, como no caso, hipoteticamente, a espontânea trabalha, né? Então, em tese,
o voto, a pesquisa estimulada de intenção de voto, ela estaria bastante próxima. Se fosse naquele dia, podemos dizer talvez, né, até porque trabalha-se com amostra, né, a população inteira, né, talvez o resultado fosse mais ou menos aquilo, para mais para cima ou para baixo. Agora, dizer que a intenção de voto na estimulada é um voto mais cristalizado do que na espontânea é um equívoco ou não? Faz bastante sentido, né? Como eu falei, a pesquisa espontânea, ela trabalha, como eu falei, com essa memória do eleitor, essa identificação com o eleitor, sem que ele precise ser estimulado, né, a olhar uma listagem ou um círculo onde estão os nomes dos prováveis candidatos, e ele vai lá e toma a decisão dele, diga a preferência dele. Então, quer dizer, a espontânea, ela está medindo um pouco isso. Olha como é que o eleitor comum ele está lidando, né, com a identificação dele com os candidatos disponíveis, né? O que é bastante interessante, porque, por exemplo, especialmente para os candidatos e para as equipes de marketing, essa informação é muito relevante, porque ela pode dizer assim, olha, tem um espaço aqui, a gente pode disputar talvez a memória, né, ou que é um campo muito importante nas eleições, pelo menos desde 2016, os afetos dos eleitores. Isso tem sido uma questão absolutamente importante, né? Então, isso é muito interessante para nós, analistas, e, evidentemente, para as equipes que estão trabalhando, né, mobilizando os nomes desses candidatos, né? Agora, Jorge, a gente está chegando... A gente passou por alguns fenômenos já que talvez a academia já esteja estudando ou vai estudar nos próximos anos, em relação à política no cenário nacional. Apostamos, quando fala apostamos, o eleitor brasileiro apostou, colocar de uma melhor forma, apostou muito no novo. Vamos pegar o Rio de Janeiro, por exemplo, a eleição de 2018, com Bolsonaro, com uma votação muito expressiva, embora não fosse o novo, mas lançava como novo na disputa presidencial, e também o juiz Wilson Witzel como candidato a governador. De lá para cá, alguns analistas colocam que o eleitor começou, sobretudo o eleitor fluminense, começou a ser mais conservador com os políticos, não apostar mais nos novos nomes, e sim pessoas já tradicionais na política. Tem algum tipo de fundamento que analisa dessa forma? O eleitor ficou meio receoso de apostar em outside? Estou falando do Fluminense, que depois a gente vai falar um pouquinho de São Paulo, que lá o negócio é diferente. Sim, sim. Olha, eu até mesmo escrevi sobre isso já. Nós temos os cenários das eleições de 2016 e 2018, em termos nacionais, eram diferentes. Por que nós tínhamos de diferente naquele momento? Tanto em 16 quanto em 18, a gente tinha alguns fenômenos na opinião pública de grande impacto, né? A Lava Jato, né? O escândalo da Petrobras, que está mais ou menos próximo à Lava Jato, mas até tem suas outras reverberações. Nós vínhamos aí de uma ressaca do chamado junho de 2013, os grandes protestos nas capitais. Sim. Campos também teve seus cabruncos livres, você deve se lembrar disso, em 2013. E você tinha um clima, um humor geral na opinião pública, que indicava a mudança, e, em anexo a isso, os partidos tradicionais passaram por um abalo sísmico de grandes proporções, né? Você tem memória disso, por exemplo, o MDB era a maior legenda desde a redemocratização, se tornou uma legenda talvez hoje, talvez seja uma terceira força, hoje, em 2024, né? Não quer dizer, todo esse clima ele gerou um discurso antipolítica muito forte, que produziu fenômenos como o Calil em Belo Horizonte, o João Dória se apresentando como empresário, não como político, em São Paulo, na prefeitura, né? E em 18 nós tivemos o segmento dessa tendência, né? Um eleitor muito desacreditado dos setores tradicionais da política e apostando em alternativas, que é um lema quase que impossível de se mensurar, que é o contra tudo que está aí,
né? Mas isso foi ali 16, isso foi em 18, né? Agora, ou seja, você nota que a carga emocional era muito elevada, a temperatura estava muito elevada em termos de afetos, tanto em 16 quanto em 18, né? Então, o eleitor foi votar com raiva mesmo, demonstrando seu ressentimento, suas frustrações. A partir, né, de 20, 22, né, você já vê um eleitor menos, entre aspas, contaminado por paixões e mais... Até porque a pandemia ela foi uma experiência muito traumática para uma parte importante da população. E não estou dizendo todos, porque totalidades em sociedades complexas como as nossas é muito difícil, né? Mas muita gente começou a dizer assim, olha, eu acho que uma política pública pode fazer diferença entre a vida e a morte, às vezes, né? Então, isso vai diminuindo a temperatura um pouco dos afetos e vai aumentando a carga, digamos, de uma possível racionalidade meio difusa, né, circulando por aí como uma variável também importante. Então, eu diria que é menos a questão do medo do novo e mais uma avaliação do que aparentemente está dando certo, do que aparentemente está funcionando, né? Vide, por exemplo, a experiência do Eduardo Paes, né, no Rio de Janeiro, né, que ele justamente sucede o Crivella. O Crivella passou por uma série também, aí entra o azar do antecessor, que é sempre uma variável, né? Mas enchentes, o cara estava, por exemplo, fora do país, com a família, né? Tudo esses elementos todos, eles vão dizer assim, olha, espera aí, o que eu acho importante dizer, Arnaldo, é o seguinte, é a gente pensar na percepção do eleitor. Se essa frase eu ando usando bastante, né, para poder exemplificar isso. Quem ama o feio, belo lhe parece. Ou seja, a percepção importa. Se, eventualmente, né, para aquele eleitor, aquele gestor, ele está fazendo algo que a leitura dele é positiva, assim é. Eu não estou dizendo que todo eleitor agora vai ter que ser um analista profissional de política pública, de qualidade de política pública, não. É muito uma percepção mesmo. E isso reflete até em outro assunto que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? O quanto que a aprovação dos governos reflete nos governos que buscam a reeleição. Isso é quase que no país inteiro, Jorge? Aparentemente, sim. Eu estava olhando um dado apresentado pelo Felipe Nunes, da Quest e professor da UFMG, colega nosso da área de ciência política. No Brasil todo, é porque eles fazem pesquisa Brasil afora, né? É muito elevado o percentual de qualidade de gestão e possibilidades, a gente chama de eleição plebiscitária sobre a gestão. Vira um plebiscito sobre a gestão que está em vigência. É disso que se trata. Pelo menos, acho que o Felipe chegou a falar um número do patamar de 90% no Brasil hoje, das eleições municipais de 2024, é isso, né? Ou seja, o eleitor ele vai premiar aquele que ele julga um gestor satisfatório e ele vai, inclusive isso é um termo muito forte da literatura norte-americana da área de ciência política, ele vai demitir quem ele julga que fez uma gestão insatisfatória, né? Então, o que aumenta a questão dessa certa racionalidade do eleitor. Ele está sopesando. Ele vai comparar com a gestão anterior. Ele vai olhar a vida dele nesse momento. Ele vai projetar a vida dele no futuro e vai dizer, olha, até porque nunca vai ter
nenhum tipo de gestor que vai contemplar todas as vontades mesmo. Ele vai pegar e dizer, olha, esse cara aqui parece que... Ou essa mulher aqui parece que me atende mais. Então, vou votar nela. Vou votar nele. Né? Jorge, a gente conversava aqui antes de começar a gravar, por exemplo, sobre uma outra questão que é também importante, né? A campanha começou praticamente agora. Falei isso na primeira pergunta, que a Rádio TV começou agora. O eleitor comum, ele não acompanha tanto a campanha anteriormente, nem quais são as ideias, os projetos de pré-campanha. Você acha que agora, esse período, sobretudo de rádio e TV, é fundamental para quem está indeciso ou não? Ou perdeu até um pouco de valor quando as redes sociais assumem um espaço dentro da campanha? Olha, excelente questão e difícil, né, de resposta. Bom, normalmente, quem acompanha a política de forma cotidiana são os especialistas. Né? Aí entram os jornalistas políticos, nós trabalhamos com análise na universidade, né? Os setores que vivem isso mesmo, seja quadros partidários, né? E de uns tempos para cá, né, com essa politização da sociedade, não só brasileira, mas no mundo, né, uma parte da população ela está muito galvanizada em termos ideológicos. Então, elas acompanham os seus políticos prediletos como quem acompanha, por exemplo, uma cantora, quem acompanha um apresentador de TV, né? Mas agora, esses são talvez no máximo um terço da população, né? Boa parte do restante não acompanha a política cotidianamente, né? Agora, e ele vai começar a se tocar que ele tem que tomar essa decisão justamente de 2 em 2 anos, quando está chegando próximo, ou mais ou menos próximo, das eleições concretas. No Brasil nós temos eleições gerais e nacionais, gerais e municipais intercaladas, né? Agora, sem dúvida alguma, tudo que disputa a atenção é relevante, tem sua relevância, né? Sobretudo para esse eleitor não tão galvanizado, né? Pela ideologia, pela política, né? A questão é que a sua pergunta está lidando com uma mudança naquilo que a gente chama de ecossistema de informação, né? Há uma dispersão, uma pulverização, né? Em que, sim, sem dúvida alguma, a propaganda oficial ela tem a sua importância, mas ela disputa de maneira desigual com também o que nós vemos nas redes sociais, né? Nos aplicativos de mensagem instantânea, né? Então, em tese, como nós estamos falando de atenção, que é disso que se trata, né? Tudo isso importa. A questão é que cabe avaliarmos, no caso, eleição por eleição, o quanto que as redes sociais elas têm importado mais na decisão final do eleitor, né? Como eu estou dizendo, a coisa ela ficou bastante tensa, especialmente para o jornalismo profissional. Uhum. Né? Isso eu acho que você há de concordar comigo. Né? Agora, a coisa propriamente da disputa eleitoral pelos mecanismos oficiais, né? O quanto que eles ainda importam. Por exemplo, debate. Debate parece que importa ainda. Daqui em São Paulo, por exemplo, tem chamado a atenção disso que importa? Tem chamado a atenção. Agora, o que nós... Inclusive, eu estava até lendo a análise de um colega de Curitiba, o quanto que essa atenção ela é capaz de se tornar voto concreto, aí são outros 500. Tá? Isso neste momento não está garantido, porque, Arnaldo, as mudanças da forma de se comunicar, elas são muitas e muito recentes ainda. Uhum. Então, ainda nós estamos tentando entender efeitos nós já percebemos, inclusive na saúde mental das pessoas, não somente na questão eleitoral, mas também na questão econômica. Parece que é constatável,
né? Agora, para este pleito em especial, eu acho que depois a gente vai ter que fazer as pesquisas para podermos entender o que aconteceu, né? Mas é claro que importa, porque vamos falar, a discussão hoje é sobre a atenção. Nós estamos disputando em tese, se você tem um perfil numa rede social, em tese você está competindo com um jogador como o Neymar, como uma cantora como a Rihanna, né? Todos nós estamos nesse mesmo barco. A questão é que esses perfis profissionais, eles trabalham com outros mecanismos de chamar a atenção que nem eu nem você vamos conseguir competir. Sim, sim. Vamos voltar para o nosso canavial aqui, mas falar também do maior colégio eleitoral, que é São Paulo, que você citou agora. Certo. Aqui na nossa região, a gente que acompanha algumas cidades, aquela questão nacional da polarização parece não estar influenciando tanto na campanha. Falo isso em Campos, falo isso em São João da Barra, falo isso em São Francisco, e podemos falar de outras cidades aqui da região que a gente não tem essa bandeira. Diferente do Rio de Janeiro, por exemplo, tem casos de violência, né? Teve outro, antes de entrar aqui para gravar com você, eu vi outro lá na Baixada, também na Baixada Fluminense, outro caso também de violência envolvendo aí atores políticos de grupos antagônicos no cenário nacional. Agora, em São Paulo, essa discussão vem à tona com figuras novas, como o Pablo Marçal, e aí está uma discussão se Marçal vai ter consistência ou não. Para resumir, fazendo alguns exemplos aqui, mas para resumir a pergunta, a eleição municipal vai ter reflexo, de alguma forma, do cenário acirrado nacional dos últimos anos? Isso vale mais para a capital ou também respinga no interior? Olha, eu acho que a gente pode, como eu falei, o primeiro dado, né? Eleição municipal, via de regra, ele lida com a maneira como o indivíduo ele imagina que deva ser o papel da prefeitura naquela cidade. Então, falando de política pública local. Então, aí entra saneamento, escola, esgoto, transporte, tudo isso, né? Agora, portanto, normalmente a pauta local ela importa mais em eleição municipal em condições normais de temperatura e pressão, né? Ou seja, quando você não tem outras variáveis que modulem a disputa de preferência de voto naquele pleito, naquela cidade, né? Agora, São Paulo é muito importante que a gente olhe o histórico da discussão política na cidade de São Paulo, né? São Paulo tem uma nacionalização do debate já há muito tempo. Portanto, não necessariamente o que é regra para São Paulo capital será regra para o restante do Brasil. Às vezes, a pauta que pode fazer diferença, né, numa disputa em um município, às vezes é a política de atendimento à primeira infância. Não tem nada a ver com questões ideológicas, né? Às vezes é uma observação sincera sobre o atendimento mesmo de demanda. Uhum. Né? Agora, e como eu disse, no geral, ao que se detecta é sobre a qualidade da gestão. Não é isso que tem pautado no geral. Aí você pode dizer assim, mas Jorge, então isso quer dizer que a chamada polarização nacional dos últimos tempos, ela não tenha interferência? Ela pode ter interferência, mas às vezes ela é muito discreta. E quando eu falo como interferência discreta, estou dizendo o seguinte, que aquela polarização nacional, ela não é decisiva para poder dizer qual é o resultado final naquela cidade. Uma polarização Garotinho-Viana que existia era mais decisiva do que uma polarização Lula-Bolsonaro em Campos. Esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente discutir sobre Campos. Aí é aquela coisa, o que nos aproxima do Brasil e o que nos distancia do Brasil, né? O que nos distancia do Brasil, pelo menos nesse momento, é a imagem, né, de um político profissional que foi construído desde a redemocratização,
esse político, ele já chegou a ser candidato à presidência, já foi governador de estado, que é o próprio Garotinho, né? Ele teve um papel e uma presença muito relevante na vida política regional, né? E, por isso, assumem-se ônus e bônus, né? Porque tanto pela projeção ele vai atrair localmente afetos positivos e negativos, né? Que esse inclusive, é um dos debates importantes, porque, às vezes, como você mesmo disse, né, a rejeição ou a preferência, né, positiva, né, ela não vai se dar por esses agentes nacionais que estão muito distantes da nossa vida cotidiana. Às vezes vai se dar por aquele agente que ele balizou as disputas nas últimas décadas. Uhum. Estamos falando disso, né? Então, sim, inclusive até já me posicionei publicamente a respeito disso, né? Eu acho que o que há nacionalmente entre lulismo e bolsonarismo, talvez localmente importe o garotismo ou o antigarotismo, que é uma coisa muitíssimo curiosa, né? Que as pessoas elas vão avaliar, né, o seu posicionamento no tabuleiro de disputa política, às vezes pró ou às vezes contra esse personagem, que eu não estou discutindo aqui nem um pouco em termos morais, em termos de performance, estou dizendo o quanto que esse agente ele é balizador de preferências do eleitorado local, né? O que nos faz relativamente distantes, né, tanto do lulismo quanto do bolsonarismo em termos de disputa nacional, mas em campos nesse momento. Ainda é importante. Agora, alianças, por exemplo, como a do Vladimir Garotinho com o Caio Viana. Como que fica a cabeça do eleitor? Eu dizia, até participei de um podcast recente junto com o Edmundo Siqueira, do Elas Tem História, e também aqui com a Clícia Cruz, a Clícia que falou, nós não devíamos mais nos impressionar, mas ainda nos impressionamos com essas coisas. E a cabeça do eleitor comum, na sua perspectiva, como que fica? Dois grupos que foram rivais todas essas décadas aí que você colocou, né, aqui de campo, pelo menos das últimas 3 décadas, né, quase as últimas 3 décadas, e agora unidos nessa campanha. Olha, o eleitor, ele de alguma maneira... Bom, primeiro, o eleitor comum, né, aquela pessoa, como eu digo, que eu encontro no botequim, eu encontro na fila do açougue, né? Ele olha com estranheza e com ironia. A gente não pode dizer o oposto disso, né? Mas agora, se isso vai ser balizador de intenção de voto, não necessariamente, né? Agora, o que você vê aí é uma reaproximação, né? Porque, em termos históricos, né, o garotismo, digamos que ele conseguiu criar diferentes caminhos políticos em campos e região. Poucos, eu acho que não chegaram a dialogar com o garotismo em algum momento. Uhum. Poucos, né? E alguns são herdeiros, digamos, que brigaram com o genitor, né, com o pai, né? Então, o que foi, por exemplo, o caso do Arnaldo Viana. Arnaldo tem uma trajetória de início e ungido, o padrinho era Garotinho, ocorre uma desavença política bastante séria. Eu acho que quem tem memória, né, dessa disputa deve lembrar que ela foi... A ideia de fair play não fez parte, né? Isso depois se reproduziu até a última disputa eleitoral, que foi de 2020, em especial, até que ali eram os herdeiros do capital político de cada um deles, de Arnaldo e de Garotinho. E uma disputa também bastante séria, né? E depois optaram por uma reaproximação, né? Agora, isso eu sei que pode soar cínico e estranho, mas não foi menos, por exemplo, do que aconteceu na chapa presidencial
de 2022 de Lula e Alckmin, né? A gente deve lembrar aí, por exemplo, em 2018, antes de Lula ter sido preso, o ônibus, né, de campanha e que o Lula estava viajando pelo país foi alvejado por tiros no sul do Brasil. E o Geraldo Alckmin disse que talvez ele merecesse mesmo, né? E depois você chega 4 anos após e você vê uma chapa muito afinada, né? De cabeça de chapa e vice, né? Então essas coisas realmente acontecem dentro do cálculo político, que é essa grande questão. Não é um cálculo meramente de afetos genuínos, espontâneos, mas é daquilo que pode trazer mais benefícios e mais ganhos naquele momento. George, nós já estouramos o tempo demais, mas para concluir, vou botar só mais um elemento nesse tabuleiro, que é a figura do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que hoje é um dos políticos mais influentes do Estado, né, na estrutura do governo do Estado. Fala-se até no segundo homem do poder no Estado do Rio de Janeiro, né? E é de Campos. O quanto ele influencia? Qual é a gravidade de Rodrigo dentro desse tabuleiro? Eis uma questão e tanto. Bom, eu acho que a gente pode começar avaliando um pouco a projeção de Rodrigo Bacelar, né, no poder estadual, né? Ele foi o homem forte do processo de impeachment de Wilson Witzel, né? Ou seja, foi um player decisivo nesse processo, o que demonstrou uma capacidade de articulação, de domínio, né, da própria Alerj incontestável, né? Ou seja, demonstra ser um homem com grande capital institucional, digamos assim, o que importa muito em termos de tomada de decisão, em termos de atendimento de demandas, etc. Agora, a questão ele é um homem que tem um histórico no legislativo. Agora, a questão é o quanto que nós temos ainda que discutir, pensar, o quanto que esse capital institucional ele se reflete, ele influencia disputas majoritárias, por exemplo, em que a popularidade importa. Ou seja, ser conhecido, Arnaldo, em uma disputa majoritária, ser um nome conhecido, um nome familiar para o eleitor, é muito, muito relevante. Tá? Então, o que nós devemos depois talvez avaliar nos próximos tempos, até porque o Rodrigo ele é um político profissional jovem ainda, né? É avaliar a capilaridade dele entre eleitorado e o quanto que ele consegue tornar esse capital institucional em capital político que se torna intenção de voto e, posteriormente, voto concreto. Eu acho que esse que é o parâmetro que a gente deve usar para poder avaliar, até porque o Rodrigo tem chamado a atenção, né, recebeu um perfil muito elogioso da Folha de São Paulo alguns meses atrás, né? Então, quer dizer, tem se mostrado um player relevante na política fluminense. Isso já é incontestável. Agora, a questão é o quanto que isso afeta, por exemplo, uma disputa, uma concorrência local, né, uma disputa majoritária, né? Isso aí já são questões que a gente tem que testar ainda. Só depois das urnas para a gente falar sobre isso. Porque aí virão outras pesquisas. O famoso... por enquanto, as pesquisas elas tentam dizer o que vai acontecer. Depois da eleição, a gente vai fazer pesquisa para entender o que aconteceu. Jorge, queria mais uma vez agradecer a sua participação e já deixar o convite aberto aqui para depois da eleição a gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. Claro, o prazer é todo meu. Agradeço mais uma vez o convite. E as agendas se encontrando, vai ser bacana nos reencontrar. Obrigado, Jorge. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.